Olá! No Conhecimento de hoje teremos a presença do professor Carlos Sclier, da Universidade Latino-Americana de Ciências Sociais da Argentina. Ele é um pesquisador conhecido na área de educação. Na Universidade de Caxias do Sul, o professor Sclier falou sobre educar para o mundo ou para a vida. E no nosso programa ele fala do papel da escola, do professor e da educação inclusiva. Na verdade, o que eu queria era repensar, porque desde o começo do pensamento educativo, não era um problema diferenciar mundo e vida. A gente sabia muito bem que quando a gente falava de educar, queria dizer vamos sair para o mundo, viajar pelo mundo, viajar para o exterior de nós mesmos, para assim poder aprender a vida, aprender a viver. Então, era natural falar essa ideia conjunta entre o mundo e a vida. Mas me parece que nas últimas décadas, e mais especificamente nos últimos anos, o mundo foi ficando cada vez mais difícil. E a educação já não era uma viagem para o mundo, mas talvez começou a ser uma viagem para uma pequena parte do mundo, que é o mundo do trabalho, ou pior ainda, o mundo do emprego, ou pior ainda, o mundo do mercado, da produtividade e do consumo. Nesse sentido, me coloco a pergunta se hoje significa a mesma coisa educar para o mundo e para a vida. E às vezes tenho a sensação, é apenas uma sensação, de que seria melhor cuidar da vida, sobretudo na infância, cuidar das crianças, para elas não ter que entrarem tão rápido, logo mais, nesse mundo horroroso, nesse mundo difícil, tão pequeno, tão produtivo ao mesmo tempo, que cria essa necessidade de que uma criança já se transforme num adulto imediatamente para pensar como ele vai ganhar a vida e não como ele vai aprender a viver. Então, tudo vai depender de para que eu quero que as crianças entrem nas instituições escolares. Eu tenho uma ideia um pouquinho assim, nostálgica, ou talvez melancólica, ou romântica, de se pensar a infância como um tempo absolutamente único na vida, impossível de repetir, e que tem a ver com a possibilidade de ter uma experiência com o tempo que não for nem a utilidade, nem o proveito, nem a urgência, ter possibilidade de não fazer nada produtivo, de perder o tempo, de realmente usar o tempo para as coisas que valem a pena. Brincar, fazer amizades, correr, caminhar, ler, escrever. Se for para isso, tudo bem. Tem muitas crianças que precisam da escola porque elas não têm a oportunidade de ter um destino familiar ou um destino no bairro ou na cidade onde elas moram, pela desigualdade, pela falta de equivalência. Então a escola poderia compensar um pouco essa incapacidade de achar o próprio destino. Mas se é para já adultizar a criança, para já transformá-la num indivíduo infeliz e incapaz, eu preferiria que não. Se eu tivesse que definir o que é a escola para as crianças, a escola infantil, eu diria o espaço para que a infância permaneça e dure todo o tempo que for possível. Estamos nos preparando há muito tempo para uma escola melhor, uma escola que se chamou inclusiva, mas também se chamou democrática, se chamou integradora, se chamou de valores, uma escola de competências. Particularmente com a escola inclusiva, eu tenho algumas dúvidas enquanto a se a gente fala tanto da inclusão, quiçá porque ela não existe. É muito curioso que nos países que melhor fazem a inclusão, essa palavra tem desaparecido. Por quê?
Porque essa palavra se pronuncia muito quando ela falta, quando ela não existe, quando ela não está. Quando está falando de uma carência, quando a gente sabe que não está incluindo, fala da inclusão. Então, me parece, e eu tive a ocasião de visitar o mundo em relação à escola inclusiva, que tem ainda uma grande dificuldade em pensar se a gente tem que se preparar com tempo, tecnicamente, para receber as crianças ou os jovens que ainda não estão no sistema escolar. E me parece que não, que a gente o que tem que fazer é se encontrar, abrir o espaço. Eu falo muito de uma escola com hospitalidade, recuperando um velho termo grego dessa primeira forma de fazer política, antes da legislação, antes dos sistemas jurídicos, que era receber ao outro na tua própria casa e oferecer tudo o que você tem para lhe dar, sem importar quem é o outro. Para os gregos, essa era a forma de acabar com o inimigo, com a guerra, porque dando hospitalidade se cria um pacto de amizade, de amorosidade, se você quiser. E a escola deveria recuperar, não tão tecnicamente, nem tão burocraticamente, essa ideia de hospitalidade. Seja você bem-vinda, não importa quem é você, qual é seu corpo, sua forma de aprender, sua língua. Aqui a gente vai tentar dar uma resposta ética e vai tentar ensinar a todo mundo. Então é a nossa responsabilidade, não é a do outro, é a nossa responsabilidade. Criar uma atmosfera de igualdade, um ambiente de hospitalidade, para que qualquer um possa aprender a viver. Bom, a educação tem essa responsabilidade. A educação não é a Polícia Federal, nem é um aeroporto, nem é uma fronteira que pede documentação para entrar, nome e sobrenome. Não depende de se a criança vem de uma família rica ou pobre. O mesmo dá. Essa igualdade é cega mesmo. Não é a justiça cega, é a igualdade que é cega. É para qualquer um mesmo. E a gente sabe que tem aí uma combinação bem estranha, bem difícil de articular, entre eu ensino a qualquer um, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar de cada um. Entre o qualquer um e cada um tem uma diferença para ser trabalhada. O que significa ensinar a qualquer um, mas também o que significa que cada um aprende de uma forma diferente. Nessa relação entre qualquer um e cada um, joga-se o que eu chamei a pedagogia das diferenças. Diferenças entre a forma de ensinar e aprender, diferenças de corpo, de linguagem, de aprendizagem, de memória, de vida. Histórias diferentes, que a gente tenta colocar em comum ao interior de uma escola. Sendo comum essa igualdade inicial, na qual todo mundo é bem-vindo. A gente já não pode contar só com uma vocação ou com um desejo, ainda que para mim continua sendo o grande diferencial. Quem deseja a leitura pode ensinar a ler. Quem deseja o mundo pode transmitir o mundo. Quem não gosta da leitura dificilmente possa fazer esse trabalho, ainda que eu faça. Então, isso de um lado, a gente tem que reconhecer que tem mudado muito o perfil daquilo que chamamos o professor e as tradições do professor. Então, a formação do professor ficou meio sem jeito, tentando recompor ou tentando ajudar a construir um desejo que talvez não estava na origem e que fez com que muitas pessoas acharam que aprender a ensinar tinha a ver com um ofício, uma tarefa, um trabalho técnico, mais do que uma vocação solidária de serviço, de companhia, enfim, um gesto político, não? Político, cultural, literário, como você quiser. Agora, do outro lado, essas condições materiais fazem com que os grandes modelos de ensino hoje estejam nos países nos quais não é que o salário seja tão maior
do que a gente tem na América Latina, mas o prestígio que ainda tem o professor reconhecido como aquele que tem uma tarefa difícil, importante, e que responde a esse slogan que todo mundo repite, mas ninguém está aí para aguentar, que é que a educação é transcendental. Quer dizer, a educação é transcendental, mas depois todo mundo se lava as mãos e só fica o professor com a criança, com o jovem. Essa solidão do trabalho também deve ser pensada, não é apenas o salário, mas também uma condição simbólica do professor. E eu compartilho os problemas, a cotidianidade como eu posso, mas ao mesmo tempo só posso convidar os outros a tentarem sentir a mesma coisa, ou parecido, ou semelhante, e não obrigar eles a um trabalho que talvez não queiram fazer. Então a única mensagem que eu tenho é como nos tornamos responsáveis daquela frase política de que a educação é importante. E agora, como continuamos? O UX Conhecimento de hoje fica por aqui. Acompanhe os nossos programas completos no YouTube e no nosso site, uxtv.com.br. Até a próxima!